Irmãos, existem algumas histórias que nos cativam, né? Existem histórias que chamam a nossa atenção, que ficam gravadas na nossa memória, alguns enredos que são tão intrigantes que ficam na nossa mente que nós não os esquecemos. E uma dessas histórias é uma viagem que eu ouvi sobre a série 1899. Se alguém já teve a oportunidade de assistir, vai entender um pouco mais ainda do que eu vou contar sobre ela. Ela é um grande quebra-cabeça, é uma história bastante intrigante. Ela traz alguns personagens de culturas diferentes que estão navegando. Eles estão em um navio que está indo em direção a Nova York. E essa série ela começa então apresentando cada um desses personagens, mostra suas culturas, mostra um pouco de quem eles são, né, seu caráter de cada um deles, qual a intenção deles nesta viagem, o que eles estão indo então buscar nesta cidade. Cada novo episódio da série, ele traz um pouco a mais, uma peça a mais desse quebra-cabeça, até um instante que muda toda a história. E o instante é o momento então onde este navio recebe sinal de um outro navio. O problema é que este outro navio ele havia desaparecido há muito tempo. E eles começam então a tentar entender como é que surge o sinal de um navio que havia desaparecido. E eles querem saber então quem está no navio, como é que o navio chegou ali, e a trama começa então a se desenrolar e chama a atenção porque eles querem chegar até o navio. Eles querem saber quem está neste lugar. Mas algumas coisas começam então a surgir que ficam um pouco confusas no meio da história. As pessoas começam então a encontrar no meio do navio algumas portas que davam passagem para ambientes que não eram nem no navio mais. Eles chegam a tirar algumas caixas de uma das cabines, umas camas das cabines, e embaixo começam a surgir algumas passagens como se fossem passagens secretas. E eles saem do navio e vão para um campo, vão para memórias que eles tinham. E isso começa a ficar um pouco confuso nessa história. E cada um dos personagens então começa a entender o que realmente eles estavam vivendo ali. Nada mais era do que algo que estava acontecendo apenas no seu imaginário. Não era uma viagem real. Era uma viagem que eles estavam, então, apenas criando nas suas mentes. E se você for pensar o quanto nós temos força, o quanto é poderosa a nossa imaginação, que nós, por vezes, vivemos, inclusive desta maneira, na imaginação, acreditando que a viagem que estamos fazendo, ela é de um jeito, ela vai nos levar a um destino. Nós estamos chegando a certos momentos onde queremos, mas tudo muitas vezes não passa de algo que está na nossa imaginação. Nos enganamos. A nossa mente, a nossa imaginação, ela é capaz de nos fazer então ficar enganados. Achar que estamos indo para um lugar, quando nós estamos indo para outro. E a minha pergunta para você nesta noite é: para onde é que você está navegando? Ou o que é que você espera encontrar à frente nesta navegação da vida que você está trilhando? O que é que você espera encontrar no final, o destino final dessa sua jornada? E eu gostaria de te dizer, através da palavra do Senhor esta noite, que o Senhor te preparou um lugar para estar. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no texto de Atos, capítulo 27, onde nós faremos a leitura do versículo 9 até o versículo 20. Livro de Atos, capítulo 27, versículo 9 até o versículo 20. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida.
Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenície e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, em nome de Jesus, pela Tua palavra, nós pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração. Que o Senhor venha moldar a nossa mente, venha direcionar os nossos desejos, que o Senhor nos conduza esta noite para entendermos o Teu querer sobre nós, para entendermos, ó Deus, sobre esta grande viagem que estamos fazendo, que é a nossa vida e para onde o Senhor está nos levando, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e desde já agradecemos a Ti. Amém, Senhor. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele está receoso em voltar para Jerusalém. Ele prega em Jerusalém e por causa da pregação do Evangelho, ele passa então a ser perseguido. Ele sai dessa cidade, faz as viagens missionárias e quando ele volta para esse lugar, ele está com receio de que os acusadores estejam ainda lá e eles então o ataquem novamente. Apesar desse receio, ele volta para a cidade de Jerusalém e ali os acusadores, como ele imaginava, o atacam, acusam, levantam mentiras sobre ele e ele então acaba sendo preso. Neste momento ele precisa então enfrentar autoridades. Ele enfrenta então, desde o comandante Cláudio Lísias, como diz as escrituras, os governadores Félix, Fausto, rei Agripa, e por fim no seu discurso, no qual ele estava quase sendo inocentado, ele acaba apelando para o julgamento do imperador César. Se ele não houvesse falado isso, ele teria sido ainda inocentado pelos governadores. Quando ele apela para César, ele chega então diante do rei Agripa e o rei não tem outra coisa a fazer a não ser enviar ele para a Itália. Ele é enviado então para Roma, para que ele chegue até César e ele seja então julgado. O entregam a um centurião e ele embarca em um navio e este navio vai passar então todo o Mediterrâneo para chegar em Roma. E este momento o texto mostra para nós que alguns ventos fortes do oeste estão vindo naquele lugar. Era costume isso. E ele vai então enfrentar esses ventos para chegar até o lugar onde o Senhor preparou para ele estar. É interessante então que para chegar a este lugar, nós vamos ver o texto nos mostrar que nós nos deparamos com pessoas. Com a navegação perigosa, como o texto no versículo 9 começa a nos mostrar, o apóstolo Paulo chega para aquelas pessoas e diz: olha, eu tenho um pouco de experiência em naufrágio. Ninguém gostaria de ter esse tipo de experiência, não é? Mas Paulo tinha. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele nos mostra então que ele já havia sofrido 3 naufrágios. Então ele chega diante daquelas pessoas e ele começa a falar sobre eles. Olha, talvez seja muito trabalhosa, tenham danos nessa viagem. Não só para a nossa carga, eles estavam levando trigo até Roma, como também para o navio e talvez até mesmo para os tripulantes, né? Ele fala para aquelas pessoas, mas como o texto nos mostra, eles não dão crédito para Paulo. Eles não querem ouvir Paulo.
Eles querem ouvir então o mestre do navio, eles querem ouvir o piloto, e eles ignoram completamente aquilo que aquele homem experiente em naufrágios, difícil de achar, ele estava ali tentando dizer, e eles então continuam a sua viagem. Eles falam: não é bom nós passarmos o inverno neste lugar, em bons portos, nós vamos para outro lugar. Nós vamos para o porto seguinte e vamos então continuar. Veja que a navegação das histórias, ela é recheada de pessoas que são usadas por Deus para instruir e para aconselhar. Por isso o Salmo 1, ele vem nos lembrar que bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém na roda dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque em muitos momentos da vida nós estamos rodeados de pessoas que não têm a sabedoria do alto, a lei de Deus em seus lábios e mente, e elas nos conduzem para um caminho destrutivo. A palavra do Senhor nos mostra um momento então onde um edomita chamado Doeg chega diante do rei Saul, e ele chega para Saul simplesmente para falar que Davi estava junto com o sacerdote. Ele faz uma fofoca, algo simples, talvez ele não achasse que ia ter tanto problema, mas isso é destrutivo ao ponto de matar a família dos sacerdotes, tanto eles, suas esposas, seus filhos. Destrutivo. Então, uma sabedoria que não vem de Deus, é uma sabedoria terrena, é demoníaca, como diz a palavra do Senhor na carta de Tiago. Apesar disso, para chegar ao lugar onde Deus havia preparado para Ruth, Deus usa a vida de sua sogra, Noemi, para elas caminharem juntas. Para chegar então Davi no lugar onde ele deveria estar, preparado pelo Senhor, Deus usa a vida de Jonatas, o filho do rei que perseguia Davi, o grande amigo de Davi. Para que Timóteo chegasse no lugar onde o Senhor queria que ele estivesse, ele usou sua mãe, ele usou sua avó, e ele usou o próprio apóstolo Paulo. Muitas são as pessoas então que surgem no nosso caminho com experiência, com a sabedoria que vem do Senhor para nos aconselhar sobre onde nós devemos ir, o que nós devemos fazer. E o que é que nós fazemos em algum desses instantes? Ignoramos esses conselhos. Nós não queremos saber o que eles estão dizendo, para fazer muitas vezes até o que nós estamos planejando naquele instante. Quem é aquele de quem você ouve os grandes conselhos para a sua história? O vento, então, como o texto mostra, que eles saem daquele lugar, não ouviram o conselho de Paulo, o vento sopra mais forte, e eles começam a tentar, então, se esconder por trás das ilhas que tinham ali, que como se estivessem barrando o vento forte do oeste, que está vindo sobre aquela navegação, e eles, então, costeando a ilha, eles seguem viagem, para chegar ao lugar onde o Senhor nos preparou para estar. Nós temos que não só passar por pessoas, encontrar pessoas, mas também enfrentar um longo caminho. E às vezes esse caminho ele será difícil. O navio que estava Paulo, com mais outras pessoas, o total dão 276 tripulantes. Eles passam então por um momento onde um tufão chega diante daquele navio, ao ponto do navio perder o controle, eles soltarem então aquele controle e o navio ser levado pelo vento. O texto chega a dizer para nós então que eles foram levados ao léu, ou seja, eles estão sendo jogados para lá pela força do vento que está então passando em meio a este tufão. Eles usam todos os recursos, todas as forças que eles tinham para manter o navio firme, mas eles não são capazes de segurar esse navio. Foram dias sem ver o sol ou as estrelas, por causa da tempestade que eles estavam passando. E o texto diz para nós, no final do versículo 20, que dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. O caminho se torna sem esperança quando nós seguimos as nossas próprias vontades. Eles não ouvem o conselho de sabedoria de Paulo e decidem fazer aquilo que eles achavam que era o melhor. Eles achavam que o tempo estava bom, que os ventos contrários não eram fortes o suficiente para segurar eles. E mesmo assim eles enfrentaram isso. E o que acontece com a esperança dessas pessoas? Ela se acaba.
O caminho se torna sem esperança quando nós seguimos as nossas próprias vontades. Os ventos fortes vêm contra nós, acabam com as nossas forças e nós ficamos sem saber como reagir, lançados muitas vezes pelos tufões que nos alcançam ao léu, perdidos, sem esperança. E como é que nós queremos então chegar ao fim desta navegação que nós estamos realizando? Da vida. Onde nós pretendemos chegar? Eu me recordo então de Jó, passando por uma das dores mais difíceis que a palavra do Senhor nos traz, que é a perda de um filho, ou de todos os filhos. Jó perde todos os filhos, e o caminho que o Senhor escolheu para ele chegar aonde Deus queria que ele chegasse, foi o luto. É ao longo do luto que Jó então chega na intimidade com o Senhor com mais profundidade. O caminho não foi fácil, foi um caminho muito difícil, muito dolorido para Jó, mas ele chegou aonde Deus queria que ele estivesse, na sua presença. Assim, a palavra do Senhor no Antigo Testamento também fala sobre Israel, que enfrentou o intenso calor e o intenso frio de um deserto por 40 dias para eles poderem chegar a um lugar aonde Deus queria que eles estivessem. Para chegar na terra que mana leite e mel, Israel precisou então passar pelo deserto. Eles não sabiam de onde iriam tirar água, eles não sabiam de onde eles iriam tirar comida, eles não sabiam o que eles iriam enfrentar, nem ao menos como seria exatamente essa terra, mas eles seguiram porque este era o caminho que Deus queria que eles trilhassem para chegar no exato lugar onde Ele havia preparado para eles. O que é que o caminho que você está navegando hoje diz sobre o fim da sua jornada? A palavra do Senhor, a partir do versículo 21, nos mostra: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Paulo chega para eles que já estão cansados por causa de tantos dias debaixo dessa tempestade, sem ver o sol, sem saber o que vai acontecer, eles estão sem esperança, estão sem comer. Paulo diz para eles: lembrem-se do meu conselho, era para vocês terem seguido o meu conselho, por isso nós estamos aqui, por isso esse navio está da forma como está, por isso passamos pela tempestade, mas já que vocês não ouviram o meu conselho, agora, Paulo vira para eles e diz: tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá neste navio. Apenas o navio vai se perder, as vidas não. A palavra do Senhor nos mostra no versículo 23, que um anjo do Senhor aparece a Paulo e revela a Paulo algo muito importante. Qual era o destino deste homem que estava dentro deste navio? Era chegar até César. Era chegar em Roma para que ele pudesse testemunhar do poder de Deus naquele lugar. Lugar onde nós vemos que cartas foram escritas por Paulo. Quando ele na prisão em Roma, ele escreve então cartas aos filipenses, escreve cartas aos outros irmãos. E a palavra do Senhor nos mostra que ele deveria chegar lá. E é interessante, como ele diz no versículo 24. Não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Paulo então revela isso a eles, ele diz: eu confio que Deus vai cumprir aquilo que ele disse. O apóstolo Paulo então ele tem um objetivo aqui, Deus falou isso a ele, ele disse: você vai chegar até Roma. Não importa o tamanho da tempestade que você esteja passando, o seu destino é chegar em Roma. Mas a palavra do Senhor nos mostra, no versículo 17, que eles estavam com medo de dar na Sirte, que era um grande monte de areia. E o texto nos mostra na continuação que aquele navio, então ele acaba encalhando, ele quebra na sua polpa, ele vai então, começa a se desfazer, e os navegantes eles acabam caindo em uma ilha chamada Malta.
Com algumas tábuas eles sobrevivem para que eles pudessem então chegar até a ilha. A ilha de Malta é o lugar onde eles param antes de chegar a Roma. Malta significa lugar de refúgio. Neste lugar, o apóstolo Paulo, então, quando vai pegar alguns gravetos, ele tem uma serpente que se enrola no seu braço. Ele tira aquela serpente do braço, e aqueles homens olham para ele e acham que ele então é um Deus, porque nada aconteceu com ele. Ele testemunha do poder do Senhor naquele lugar. Ele cura pessoas. Ele fala sobre o poder do Senhor através daqueles milagres. Mas o lugar que Paulo deveria chegar não era Malta, era Roma. E a palavra do Senhor nos ensina que ele alcança esse lugar. Ele permanece preso em uma casa, com um soldado à porta em Roma, lugar onde ele vai escrever então tantas cartas e continua então direcionando a vida das igrejas e dos irmãos. O destino da nossa navegação, ele pode parecer em alguns momentos obscuro. A tempestade pode durar dias. A tempestade pode impedir com que você veja o sol, impedir com que você veja as estrelas, impedir que você então descanse, você vai ficar cansado, você não tem vontade de comer, mas o que a palavra do Senhor nos ensina é que logo a esperança surgirá em meio às nuvens. José enfrentou tempestades. Você se recorda comigo? As tempestades de José eram familiares. Ele foi traído pelos irmãos, foi enviado pelos irmãos como um escravo, foi vendido pelos irmãos e a família achou então que ele havia morrido. E é nesse lugar, quando ele é então preso, que ele recebe revelações do Senhor, e é este o momento em que o Senhor usa para chegar aonde ele deveria chegar, no Egito, para se tornar então governador e salvar inclusive a sua própria família. Caleb, da mesma forma, enfrentou diversas batalhas para chegar, para entrar na terra prometida, e é na velhice dele que Josué então vai mostrar que ele recebe a sua terra, a sua parte por herança. Ele tinha um destino. Deus havia preparado um lugar para estes homens, para essas pessoas, e apesar de todo o caminho que eles trilharam, Deus fez eles chegarem lá. Nada impediu com que os planos de Deus se concretizassem. Em nenhum momento, o lugar para onde o Senhor nos preparou para ir será alterado. As circunstâncias não alteram o seu destino final. As circunstâncias não mudam para onde você está navegando hoje. Apesar do nível da tempestade, nada vai mudar. Se o nosso destino for Roma, você vai chegar em Roma. Se o seu destino for chegar apenas em Malta, você vai chegar em Malta para testemunhar do poder de Deus. Para alcançar o lugar que o Senhor te preparou, você será levado por muitas tempestades. Algumas destas, porque acreditou que o tempo estava bom para você seguir. Porque você achou que os ventos contrários não iam ser suficientes para te segurar, para te derrubar, para te deixar ao léu, como diz a palavra do Senhor. Erros nossos. Muitas vezes as tempestades são coisas que nós escolhemos, pelos caminhos que nós escolhemos. Mas apesar disso, o destino final não muda. Para onde você vai, que o Senhor preparou, ninguém pode alterar. Porque o Senhor Jesus, então, certa vez, ele afirmou que aqueles que foram dados a ele pelo Pai, jamais serão tirados de sua mão. Aqueles a quem o Senhor Jesus recebeu, esses ninguém retira dele. E a minha pergunta para você, então, que é um grande navegante esta noite: qual é o lugar que Deus te preparou para ir? Qual é o seu destino final? Talvez você esteja imaginando uma cidade, você está planejando uma viagem. Talvez você esteja pensando nas suas férias. Talvez você esteja pensando no seu emprego. Talvez você esteja pensando na sua família. Talvez você esteja pensando no seu casamento. Você esteja com planos na sua mente. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz que o Senhor Jesus, então, ele foi para nos preparar morada. Ele foi
para a cruz. Ele ressuscitou e ascendeu aos céus para preparar para nós um lugar muito melhor do que aquele que nós imaginamos. Se para Paulo Malta era lugar de descanso, depois da tempestade, era um lugar de refúgio, eu digo para você que Malta não é o melhor lugar. O melhor lugar de refúgio que você pode estar se chama Nova Jerusalém, aos pés do Cordeiro. Fique atento com os conselhos que você está recebendo, porque eles podem te levar para algumas tempestades. Fique atento com aqueles com quem você caminha. Veja se eles são sábios. Veja se eles se importam com a vontade de Deus. E em todos os momentos, apesar de quem estiver ao seu lado, seja Jesus Cristo o seu maior e melhor conselheiro. Não se afaste dele. Ele tem toda a sabedoria. Observe então todo o caminho que você está trilhando. O caminho que você está trilhando vai dizer muito sobre o seu destino final. Porque apesar das tempestades, você ainda consegue dizer que existe um sol acima das nuvens. Existe esperança em meio aos momentos de turbulência, porque esse tempo é muito breve, perto do tempo que você vai passar perto do sol da justiça, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, a eternidade a qual Ele preparou para nós. E lembre-se que o sangue derramado por Cristo preparou já o caminho para você, o seu destino eterno. Pois ao fato de você depositar fé nele, depositar sua fé em Cristo Jesus, tenha plena certeza de que é para lá que você vai. Se o Senhor preparou para você a eternidade para você estar, não importa o que esteja acontecendo, é para lá que você vai. A eternidade ao lado dele, no céu, na Nova Jerusalém. Quero convidar você a orar neste momento, para nós agradecermos ao Senhor pela jornada de navegação que nós estamos tendo, pelas bênçãos que Deus tem derramado sobre nós e pelas pessoas as quais o Senhor está trazendo próximo de nós para nos levar ao lugar para onde Ele nos preparou para ir.